Fala galera, boa noite, bem-vindos ao a nossa segunda noite, né, na verdade, da nossa semana de sistemas de informação. Então, quero já agradecer a sua presença, você que é aluno do curso de Sistema de Informação ou aluno de alguma das pós-graduações de Engenharia de Software. Tem também a galera de Web Design aqui também, tem a pessoal de Marketing Digital, de outros cursos que não só de sistemas. E também os nossos convidados, né, pessoas que foram ex-alunos, ou que ainda, né, ou que não foi aluno, mas que faz parte da comunidade. É um prazer aí ter vocês com a gente, e é um momento super importante, em que eu sempre comento que não é você reservar um momento ali para escutar desenvolvedores mais experientes, né? Não que eu seja mais experiente, mas escutar um cara como o Branas, por exemplo, que tem uma experiência gigantesca, é investir teu tempo, né? Então, é, encare este momento como investir seu tempo na sua carreira, não só como dev, por mais que aqui a gente vai usar como espinha dorsal nesse bate-papo uma pegada para dev, mas você pode ter certeza que se você é de infra, se você é de qualquer outra área dentro da tecnologia, com certeza vai ter coisa que você vai sair daqui e que vai fazer sentido para você e que vai ser super interessante e você vai aprender coisa nova total aqui. Então, seja bem-vindo aí. É um prazer ter você com a gente. Ontem a gente começou a nossa semana de sistema de informação com a presença do Zeno Rocha, né? A gente vai ter um papo sobre os hábitos, né, que fazem aí desenvolvedores e desenvolvedoras serem altamente produtivos ou produtivas. Foi um papo que deu aquele gás. No final da palestra, eu recebi várias mensagens de, da galera que estava se sentindo desmotivada, sabe? Aquela galera que já não estava mais naquela pegada de querendo desanimar, querendo abandonar e me mandou mensagem falando, cara, né, que massa aquela injeção de ânimo para continuar, para seguir, né, para continuar perseverando na carreira, no mundo aí do desenvolvimento. Então, foi muito massa. E hoje a gente continua em nível altíssimo com a presença do Rodrigo Branas, um cara que eu sou fanzaço, acompanho ele já há um tempo e vou agora apresentar o Rodrigo e já chamo ele aqui para a nossa tela. Então vamos lá, quem que é o Rodrigo Branas, caso você não conhece esse cara ainda? Tá? O Rodrigo Branas, ele é arquiteto de software e ele é especialista na linguagem JavaScript, mas conhece muito, ou muitas outras também, mas ele é especialista na linguagem JavaScript. Ele é professor, palestrante e é autor. Ele tem vários livros sensacionais. Ele é formado em ciência da computação na Universidade Federal de Santa Catarina e ele tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de soluções aí em diversos segmentos. Então, com certeza tem uma galera que pode estar acompanhando a gente que tem, acho que, menos anos, né, de vida do que ele tem de experiência. Então, olha a grandiosidade disso, né? Ele é fundador e CEO da Agile Code, da Agile Code, e que é uma empresa especializada na formação de desenvolvedores, há mais aí de 10 anos, e também ele é sócio e CTO da Genera, também uma referência aí desde 2000 no desenvolvimento de soluções de gestão educacional no Brasil. E aí, o Rodrigo, ele já apresentou palestras em diversos locais, diversos lugares, mais de 100 palestras ele já proferiu. Ele já participou na formação de mais de 1.000 desenvolvedores presencialmente. Olha que loucura. Tenta imaginar 1.000 desenvolvedores reunidos e o Branas aí colaborando e contribuindo na formação dessas pessoas. Além disso, ele é autor de um livro que é espetacular, já recomendo a leitura, que é do AngularJS Essentials, lançado aí pela editora PackPub, e ele é vendido no mundo todo, está disponível em todo o mundo aí, e também ele escreve artigos aí para a revista Java Magazine. Nossa, é uma das revistas que eu mais lia na época que eu estava na faculdade, principalmente para projetos, para inspirações, e ele é um dos escritores aí dessa revista, que é uma das mais importantes do país aí sobre a linguagem Java. E também ele é responsável pela trilha aí de JavaScript dentro do Developers Conference de Florianópolis, que tem todo ano aí reunido uma galera, uma centena de desenvolvedores. E, por fim, ele também mantém um canal no YouTube que é sensacional, vale muito a pena, procura aí no YouTube, Rodrigo Branas,
dá para fazer um Branas Fleet lá, de tanto vídeo massa que tem, entrevista, bate-papo com referências na nossa área, pessoas assim que são ícones. Então vale muito a pena, tem muito conteúdo lá e tudo gratuito, sabe? Então um canal sensacional, e só para ter uma ideia, tem mais de 64 mil inscritos, eu fui lá conferir hoje, já está com mais de 64 mil inscritos e mais de mais de 2 milhões de visualizações. Esse cara é Rodrigo Branas. Cara, bem-vindo aí, muito Aê! obrigado. Isso foi um resumo daquilo que você Nossa, faz, é um resumo. acho que é a primeira vez que eu escuto alguém me apresentar de maneira tão profunda. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão assistindo. Prazer imenso estar aqui com vocês para falar de uma coisa que eu acho que todos nós gostamos muito, que é escrever código, né? Exatamente, sensacional. Ontem o Zeno ele falou um negócio que eu achei muito marcante, assim. E aí, pô, o Zeno, um amigo teu também, inclusive, né? A gente estava trocando uma ideia. Tem bate-papo do Zeno com o Rodrigo no canal dele, que vale muito a pena e de conferir lá. E ontem ele falou um negócio muito marcante, que ele falou assim, ó, olha, escrever código é muito mais, não é um processo matemático ou científico. Cara, é criativo, é um processo criativo, né? É você se expressar, você diz muito sobre quem você é, enquanto dev e profissional escrevendo código, né, Rodrigo? O que você acha disso, dessa forma? Achei super interessante essa analogia, assim. Uhum. Porque na verdade a gente muitas vezes acha que o nosso desafio é fazer o nosso código funcionar, ou seja, fazer com que o computador o compreenda. E eu acho que a gente, ao longo da história, vem cada vez mais superando isso. As ciências da computação são relativamente recentes, o primeiro computador é dos anos 40, e na época, não sei se sabem, mas chama software porque a gente programava por meio de fios interruptores, né? E isso era diferente do hardware, que era montado principalmente com portas lógicas, usando relays, válvulas. Então existia muito essa separação, essa analogia de soft e de hard. E com o tempo as pessoas obviamente perceberam, já nos anos 50, que alguma coisa tinha que evoluir na forma como a gente interagia com os computadores, porque não dava para pegar tanta gente para ficar conectando o fio para cada programa, para cada, nem programa, né, para cada algoritmo que a gente ia executar. Então, o que a gente viu de evolução no mundo do software foi justamente as linguagens e os paradigmas começando a surgir para que justamente a gente pudesse absorver a complexidade inerente a cada programa que a gente criava. E aí vem o meu ponto em relação ao que você falou, né? A gente se comunica por meio do código. A gente está expressando as nossas ideias assim como a gente faria, sei lá, escrevendo uma redação, escrevendo um e-mail, conversando com alguém. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que deixar as nossas intenções muito bem declaradas, caso contrário, é como se a gente fosse ler um texto num idioma que a gente não conhece, ou conhece parcialmente, ou mesmo pegasse fragmentos de um texto e tivesse que montar na nossa cabeça e imaginar aquelas palavras que estão faltando, e aí justamente isso que nos traz, eventualmente, até falta de produtividade no nosso dia a dia. Então, quanto melhor a gente se expressa por meio do código, aliás, antigamente as pessoas contratavam muito orientada à tecnologia. Eu quero alguém que saiba Java, eu quero alguém que saiba XML, eu quero alguém que saiba struts, eu quero alguém que saiba uma lista de tecnologias. E há muitos anos já que isso vem mudando, as pessoas estão olhando para a forma como você se expressa muito mais do que para o que você sabe. Então, acho que tem tudo a ver com o que o Rodrigo comentou em relação a essa questão do código que a gente escreve, né? Sensacional. Você tocou num assunto aí que é bem legal, que é dessa origem do software, né? E aí resgatou aí quando começa, de fato, aí o primeiro computador, né? E da origem do software. Isso é legal a gente entender as origens, acho que elas reverberam até hoje naquilo que a gente faz. E tem uma coisa que me marcou bastante, que é uma cena icônica do filme Piratas do Vale do Silício, Uhum. que o Bill Gates, ele pega o projeto dele de SEO e ele vai apresentar para os caras da IBM, e os executivos da IBM viram para o Bill Gates e falam assim, cara, o lucro tá no hardware, não tá no software. Uhum. Software não dá dinheiro. Cara, eu acho que esses caras não tinham ideia, né, do como ou
da representatividade que o software ocupa hoje nas nossas vidas, né? Naquele momento o foco era no hardware, e depois chega um cara lá querendo vender um SEO, e eles falam, não, cara, isso não dá dinheiro, não é software que dá dinheiro e nem vai dar. Uhum. E uma vez eu vi você falando uma coisa lá no seu canal que eu achei super legal, você falando que hoje o software está em todos os lugares, e hoje quando você vai pegar um elevador de um prédio, tem software lá também. E, cara, pensando nisso, nessa ocupação que o software tem hoje, que tem software em todos os lugares, e pensando naquilo que a gente está na proposta do nosso bate-papo aí hoje, e é o tema da nossa semana, que é além do código, né? Escrever bons códigos vai além de só ter um código organizadinho? Ah, sem dúvida. Sobre essa questão do software, inclusive, né? Se a gente olhar ao nosso redor, tudo tem software, né? Essa câmera tem software, esse microfone tem software, o computador, obviamente, tem software, a lâmpada, as lâmpadas todas, não todas, né? Mas muitas têm software. Cada vez mais automação residencial, carros que dirigem sozinhos. A gente viu já acidentes, inclusive aéreos, por causa de software. Então, o software, de certa forma, ele se sobressai, já que o hardware, de certa forma, ele acaba virando um grande commodity, né? Então, o que a gente vê e que faz diferença realmente é a forma como as pessoas desenvolvem as soluções e entregam uma experiência diferente para o usuário. O hardware é óbvio que você vai perceber se ele for lento, se ele for limitado, né? Mas se estiver tudo bem com ele, é o software que geralmente vai fazer a diferença na tua experiência, né? E aí você estava perguntando sobre a questão de, poxa, será que escrever um código bom é só fazer um código bonito? Né? Eu acho que qualquer código que a gente produza, ele tem que atender uma série de requisitos, né? Ele tem que resolver o problema, sem dúvida nenhuma. Ele tem que abrir espaço para o futuro. Então, quanto melhor escrito ele estiver, e quando eu digo bem escrito, é uma coisa às vezes que pode parecer muito subjetiva, né? O que é um texto bem escrito? É um texto que você entende? Tudo bem, de repente eu entendo o que eu escrevo, né? E não quer dizer que esteja bem escrito. Existem uma série de que a gente chama de code smells, né, que são indícios no software, indícios no código, que nos dizem que tem alguma coisa errada. Então, eventualmente, você tem um código que ele começa a se afastar muito da margem. O que está acontecendo? Você está acumulando muitos ifs, elses, fors, whiles, e naturalmente esse código está fazendo mais coisas, e ao ter mais responsabilidades, você que está lá dando manutenção, corrigindo, estendendo, você vai ter que se preocupar com mais coisas na sua memória para saber o que fazer. Ao passo que se a gente consegue distribuir bem isso em diferentes componentes, componentes mais extensíveis, usando muitas vezes princípios de coisas que são muito antigas, como a orientação a objeto, a gente pode pensar assim, nossa, orientação a objeto é uma coisa super recente. Não é, tem 53 anos. Tem muitos anos. É do final dos anos 60. Então, a gente para pensar em como a gente usa bem as ferramentas que estão ao nosso redor para que a gente possa se comunicar bem e criar soluções que sejam sustentáveis e competitivas. O que eu quero dizer com sustentáveis e competitivas? Sustentáveis porque o custo não vai exceder a receita. É aquela coisa, né? Muitos negócios fecham porque os custos começam a crescer tanto que a pessoa desiste e vai fazer outra coisa. Com software acontece mais ou menos o mesmo. Basta ver quantos projetos de reescrita existem por aí, você vai se dar conta disso bem rápido, né? E competitivo, porque assim, ó, a gente está num mercado que tem muita concorrência para qualquer produto. No mundo inteiro tem muita concorrência. Então, quando você está concorrendo, por exemplo, eu participo de muita reunião comercial. Eu participo de mais reunião comercial do que eu gostaria, né? Porque eu sou uma pessoa que desenvolve software, né? Então eu gosto de estar programando, mas eventualmente, quando você começa a adquirir mais responsabilidade, você não consegue mais só programar. Você vai ter que conversar com clientes, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que fazer outras coisas, né? E quando você está lá na linha de frente, você percebe o tamanho da responsabilidade que você tem quando você conquista um cliente, a quantidade de expectativa que ele deposita em você. E principalmente com essa expectativa vem esperança de resolver os problemas que ele tem, e muitas vezes para resolver esses problemas você vai ter que fazer alterações no teu código. Quase sempre você vai ter que fazer alterações. Nem sempre são muito grandes, porque afinal, se forem muito grandes, eventualmente
você tem que ser sincero e dizer que você não tem condições de atender aquela necessidade, né? E eventualmente a venda não acontece. Mas muitas vezes, na esmagadora maioria, toda venda tem um compromisso. Toda venda tem um compromisso. Claro que isso varia muito de indústria para indústria, né? Tem gente que vende sistemas que são mais as a service, que você vai lá, contrata, por exemplo, esse software que a gente está usando aqui, o StreamYard, né? Eu também sou cliente, eu nunca falei com ninguém para comprar, ele tem essas funcionalidades, eu uso, se eu não estiver satisfeito, eu vou para outro, né? É o mesmo posicionamento de muitos outros softwares, né? De um Word, um Excel, um CorelDRAW. Agora, quando você vende software corporativo, não é bem assim. Existe uma conversa, existe um comprometimento, e isso é vital para a competitividade, porque muitas vezes é essa capacidade de se adaptar que vai te diferenciar do teu concorrente e vai fazer com que você concretize uma venda e eventualmente até mesmo tenha um cliente fiel aí por muitos anos, né? Sensacional. E isso que você falou da questão da concorrência e dessa competitividade é um fato. Às vezes a gente tenta até achar que não, fala, nossa, o mercado de desenvolvimento está muito aquecido, tem vaga de desenvolvedor para todo quanto é lugar. Só que a gente tem várias esferas dessa competitividade que geram uma atmosfera de uma pressão, né? E aí, por exemplo, eu quero puxar para o famoso time to market, né? Que é aquele conceito, aquela pressão que existe dessa linha temporal do produto ser concebido e ser disponibilizado para o usuário final. E tem uma fala sua que eu vi em algum dos seus vídeos, que você fala que muitos projetos são vendidos sem antes eles serem feitos, né? Então tem muito disso, né? O projeto é vendido e ele nem existe ainda. E aí rola essa pressão para que o produto ele esteja disponível logo no mercado, porque senão talvez outra empresa saia na frente. E essa pressão, na tua opinião, ela tem uma influência interna na equipe de desenvolvimento? A equipe de desenvolvimento sente essa pressão e isso, de certa forma, gera um impacto na escrita de um código não tão bom, digamos assim. Toda startup, né, que está muito na moda já há alguns anos, né, desde que o Eric Rice assim, glamourizou o tema, né, escrevendo, entre outras obras, o Lean Startup. E uma startup é uma empresa que tem muita incerteza, né? É uma empresa que tem um potencial de escalabilidade grande, mas tem incerteza. O que essa incerteza traduz na prática, né? É uma empresa que não tem um mercado, não tem um nicho totalmente definido. Então ela vai ainda navegar por um oceano assim meio sombrio e vai fazer várias tentativas com vários tipos de clientes e vai começar a descobrir, vai começar a aprender, vai começar a fazer ciclo de feedback. Esse ciclo de feedback, eles te levam a ter que fazer entregas com muita agilidade, né? Talvez no mau sentido da palavra, tá? Da forma que for, do jeito que der. Muitas vezes usando linguagens, frameworks, assim, que você conhece, né? Mas que você talvez não usaria se você tivesse mais tempo. Você usa as ferramentas que estão na sua mão, do jeito que for, para entregar e para fazer aquele negócio rodar, independente do que seja. E muitas delas, eventualmente, não conseguem achar o tempo necessário para parar, se organizar, reescrever e pagar toda essa dívida técnica que ficou desse passado recente, para que ela possa, tipo uma árvore que cresce. Eu não entendo nada de jardinagem, tá? Mas eu imagino que uma árvore, uma planta, você tem que podar para que ela concentre a energia nos lugares corretos. Senão a planta ela desperdiça a sua energia com partes dela que ela poderia, que ela não precisaria, né? Tô usando alguns vídeos de jardinagem que eu vi para tentar transmitir essa metáfora, tá? E aí o que acontece? Uma vez que a empresa consiga virar essa página, se profissionalizar, escrever um código que agora possa absorver clientes maiores, clientes que exigem coisas diferentes e você vai ter que se virar para entregar. O crescimento do próprio time, uma coisa é ter um time com 2 pessoas, com uma pessoa, outra coisa é ter um time com 20. Um código mal organizado, mal estruturado, ele não permite que muita gente trabalhe junto sem bater a cabeça, entende? Então, é fundamental que você atravesse esses períodos, crescimento, muitas vezes tem dessas coisas,
né? Você vai virar muita noite, você vai deixar de lado boas práticas como refactoring, né? Alterações que você faz no código para deixar esse código mais fácil de ser entendido, menos custoso de ser modificado. Mas é por uma boa causa, porque a empresa pode deixar de existir amanhã se você não fizer isso, né? Agora, uma vez que você consiga entrar num ritmo daí de crescimento, não mais de descoberta, são aquelas empresas que já estão conquistando seus investidores, que já estão com os clientes mais estáveis, que já estão conseguindo andar com as próprias pernas, né? Aí você realmente precisa mudar a forma como você olha para as técnicas que você usa, para a tecnologia que você escolhe, porque tem que ser uma coisa mais sustentável, né? Sensacional, nossa, incrível. E tem também um paradigma que eu vejo que existe muito entre nós, desenvolvedores e desenvolvedoras. Eu acho que isso é muito também, se dá muito pela indústria do cinema, eu acho. Que é o programador é aquele cara que senta no computador e escreve código localmente. E uma vez eu vi eu vi uma vez uma fala sua que você fala assim, que na vaga de programador não tem como pré-requisito ter feito datilografia. Eu achei sensacional isso que você falou uma vez, de que o programador, nenhuma vaga de programador ou programadora tem lá pré-requisito, digitar 1000 palavras por segundo para poder escrever mais código em menos tempo. E você também faz uma fala que eu acho sensacional, que às vezes a gente passa muito mais tempo tentando entender o código do que escrevendo o código de fato, né? E isso, a gente está falando de programadores experientes, né? Não é de quem está começando, né, Rodrigo? De fato a gente passa mais tempo lendo código do que escrevendo, né? Salvo o início do projeto, que você realmente está numa fase em que você escreve muitos arquivos novos, você declara muitas classes novas, você implementa muitas coisas básicas. Depois, 3 meses depois, 6 meses depois, você vai ver que o perfil muda bastante. Você passa a cada vez mais ter que entender e se comunicar com o que a gente chama de business experts, né? As pessoas que são especialistas no negócio, que tem toda a área, tá? Sem exceção. E aí não é a quantidade de marteladas que você dá, mas o lugar, né? Isso é muito mais importante. Então, o gargalo está muito longe de ser a escrita, né? Quando a gente está codificando, salvo assim raros momentos, você vai ver que você escreve código num ritmo bem devagar até, né? Por exemplo, calcula a quantidade de linhas que você comita por dia ou por semana. Você vai ver que não é nada demais, assim. Não passa sei lá, de 500, de 1000. Então, eventualmente elas são até negativas, né? Às vezes a gente apaga mais linha do que escreve. Então, o desafio não está em escrever, o desafio está em pensar. O desafio está em entender o problema que está sendo proposto, seja onde for, né? E a gente vive um grande paradoxo, né? Porque assim, a gente enquanto pessoas que desenvolvemos software, nós não somos geralmente o responsável pelo negócio. Então, essa ponte tem que existir. O próprio Domain Driven Design, do Eric Evans, ele prega justamente essa boa comunicação, né, com artefatos como a linguagem ubíqua, trazendo esses conceitos do negócio para dentro do código, para que essa comunicação flua de ponta a ponta. Não é assim, eu falo uma coisa com o expert no negócio e escrevo outra, né? Então, uma vez que essa comunicação se estabeleça e que ela faça sentido, a tendência é que a gente ganhe mais maturidade e passe até mesmo a auxiliar um pouco nesse processo, respeitando essas fronteiras, respeitando essas barreiras. Eu acho que a gente sofre de uma síndrome muito grande, e isso é normal. Quanto mais tempo a gente tem de experiência numa determinada área de negócio, a gente absorve muito as regras. Não sei se já aconteceu com vocês, com você, Rodrigo, mas, por exemplo, eu estou há muitos anos no mercado educacional. Então eu consigo conversar, muitas vezes no mesmo nível, com uma pessoa que é uma secretária acadêmica de uma faculdade, um coordenador de uma escola, em termos das necessidades e os desafios que essa pessoa enfrenta no dia a dia, como ela resolve esses desafios. Uma pessoa de um setor contábil, financeiro, eventualmente jurídico, né? E é normal, na nossa área isso vai acontecer, porque nós somos, por meio das nossas mãos,
as regras da maior parte dos negócios do mundo são consolidadas, porque hoje quem as executa são computadores. Então, existem pessoas que desenvolvem software que são especialistas em e-commerce. Eu trabalho muito com marketing digital também, então, assim, muitos dos softwares que eu faço são para marketing digital, gatilhos mentais, vendas, transações de cartão de crédito. Então, assim, é inevitável que você absorva negócio. Inevitável. Então, você tem que fazer com que toda essa equação funcione, com que você consiga transmitir isso para dentro do código e se comunicar com todo mundo que está ao teu redor para você realmente entregar uma solução que faça sentido, que agregue valor. Acho que a grande dificuldade é essa, a gente entender que a gente tem que agregar valor. Muita gente acaba discutindo muito, e isso é normal da nossa área, sobre tecnologia. Ah, eu quero usar sempre o framework mais novo que foi lançado, a linguagem da moda. Eu acho que o Zeno até comenta bastante sobre essas coisas, né, no livro dele, né? E isso é só parte do problema. Isso é só a ferramenta que você usa para entregar o que é mais importante, que é o valor de negócio. O teu cliente, salvo exceções, né? Ele não sabe se você está usando Java ou JavaScript, ou C Sharp, ou Ruby, ou Python. Agora, ele sabe se aquela regra de negócio que ele tem que executar funciona ou não funciona. Porque é ela que traz dinheiro ou que economiza o dinheiro dele, né? Então, essa evolução de mentalidade que a gente, enquanto pessoas que desenvolvem software, a gente tem que talvez amadurecer. É sobre realmente entregar valor, não sobre só trabalhar com tecnologia, né? Sensacional. E eu acho que uma grande dica, até dentro da sua fala, tanto para quem está começando no mundo da programação, quanto para os alunos que já estão trabalhando na área, ou quem está trabalhando na área e não é necessariamente aluno. Acho que a grande dica é se interessar pelo negócio que você está resolvendo, o problema que você está resolvendo para alguém. Tem muito desenvolvedor e desenvolvedora que simplesmente abre lá a sprint, né, pega lá o backlog, vê lá o que é entra lá num Kanban, vê quais são os requisitos ali que estão em aberto e coda. Mas não tem um interesse em saber que problema do meu usuário, do meu cliente, que problema das pessoas eu vou resolver com essa feature aqui, com essa funcionalidade. Eu acho que isso muda, é uma virada, né, de chave até na forma que depois como a gente vai escrever o nosso código também, né Rodrigo? Uhum. Você até falou de reuniões, né, de planejamento, de Scrum. Essas metodologias, elas vieram justamente para elevar o nível de consciência das pessoas que estão no time, né? Então, antigamente, o processo era muito mais segregado, por isso que a gente ainda ouve hoje em dia o papel do analista de sistema e do programador, né? Poxa, aí você para pensar hoje assim, peraí, mas qual é a diferença desses papéis, desses cargos? E antes existia, porque você tinha aquela pessoa que levantava requisito, entrevistava o usuário, fazia diagrama, passava esse diagrama e essa documentação para frente. Eu cheguei a trabalhar nesse formato, né? Isso caía na mesa de uma pessoa que programava, ela tinha que ler essa especificação, eventualmente complementar e discutir e tirar alguma dúvida, implementar e passar para frente para alguém que ia testar. E depois passar para frente para alguém que ia montar uma release e eventualmente um dia aquilo ali ia para o ar. Então você tinha um processo muito mais em cascata, ou seja, fase a fase, como se fosse uma construção, onde você tem as fundações, você tem a estrutura, você tem o acabamento, muito mais parecido com isso do que o que a gente tem hoje, que é um processo muito mais ágil, onde você justamente eleva esse nível de consciência das pessoas, coloca elas no mesmo barco e faz de forma incremental, ou seja, de ponta a ponta em pequenos incrementos usáveis que agreguem valor. Por isso que a gente consegue fazer coisa que antigamente era mais incomum, mas muitas releases por dia, não é por mês ou por semana, né? É por dia. Você pega empresas aí como o Mercado Livre, que faz milhares de deploys por dia. Empresas que têm muito microserviço geralmente fazem até mais, né? Porque você tem pedaços menores, né? A gente mesmo é um sistema muito grande, mas a gente faz 8, 9, 10 deploys por dia facilmente. Facilmente. Então isso quer dizer que a gente consegue decompor esse desafio em pequenos pedaços e entregar esses pedaços de uma forma mais independente. Então esse é um outro objetivo importante que a gente tem ao pensar na nossa arquitetura, a arquitetura do nosso sistema, né? Sensacional. E eu acho que ter essa consciência, participar disso, entender isso,
E mesmo que seja uma empresa que não tenha a cultura, né? Eu acho que é interessante também a iniciativa do dev, né? E de querer saber mais sobre. E isso, com certeza, tem uma influência na escrita de código, né? Uma coisa que acho que também era uma capa que muitos devs vestiam, e hoje eu acho que isso já está caindo, que era assim, quanto mais difícil o código, quanto mais difícil eu escrever o código, mais inteligente eu vou parecer, mais foda eu vou ser e respeitado Uhum. pelo time, por exemplo, né? E isso não é uma verdade, né? E aí, pegando esse gancho, hoje a gente conversa mais, eu acho que a gente não conversava tanto sobre como escrever código, acho que a gente conversava, a gente pegar aí alguns anos para trás, acho que a gente conversava mais sobre qual tecnologia é melhor, né? Esses embates que nunca vai ter fim, na Uhum. minha opinião, né? Sempre vai existir essas lutas de sabre de luz aí de tecnologia. Mas acho que hoje a gente conversa bastante, né? E eu vejo muito isso na comunidade sobre como escrever códigos melhores. Eu acho que os desenvolvedores abaixaram a guarda e falam assim: não, eu quero melhorar a minha escrita de código. Eu acho que talvez antigamente rolava esse anseio de abrir o coração e falar assim: não, eu quero aprender a escrever códigos melhores, né? E aí começa assim, então, a conversar muito sobre clean code, claro, graças, né, à grande obra lá do Robert Martin, né? Sensacional, que inclusive tem uma entrevista lá no teu canal com o Uncle Teve Bob, lá. que Uhum. sensacional. Eu vi ela completa, é incrível. Tá em inglês, mas fica a dica aí para quem não tem Uhum. a facilidade do inglês, pode ativar a legenda lá no vídeo, que flui super bem. Recomendo. E conta pra gente, você que teve o prazer de conversar com ele, cara, o Uhum. que é o Clean Code? Para quem não sabe, né? Pode ser que tenha Uhum. devs aqui que talvez já ouviu falar, mas não sabe, né? O que é o Clean Code? É uma moda? O que é isso? Boa. Inclusive, você tocou num ponto legal que escrever código ruim, código que ninguém entende, não te torna uma pessoa mais inteligente. Longe disso. Longe disso. Hoje em dia é extremamente mal visto. Assim, você vira motivo de piada, literalmente, assim, né? Porque reflete um certo descaso com as pessoas que estão ao teu redor. Porque é uma espécie de balança, né? Quanto mais qualidade, dedicação você emprega em escrever alguma coisa, menos tempo as pessoas que vierem depois de você e eventualmente até você mesmo vão perder, vão jogar fora. Isso é desperdício, né? Ao passo que quanto melhor você faz, quanto mais você se preocupa com os detalhes, quanto mais você tenta transmitir os conceitos de negócio, mais todo mundo vai te agradecer, economizar, te admirar. Então, foi-se essa época em que você concentrar em você a chave para uma determinada porta era uma coisa que as pessoas viam assim como, ah, nossa, que legal, só ele sabe mexer nisso. Não, hoje você é gargalo. Hoje você é aquela pessoa que eventualmente não vai mudar de posição, não vai melhorar, não vai evoluir na carreira, você vai simplesmente ser o dono daquele código ruim que ninguém quer mexer, né? E você vai se tornar um peso com o tempo. Então, assumir esse tipo de posição por protecionismo, né? Reter conhecimento, evitar com que os outros saibam. A melhor coisa que você pode fazer, literalmente, é se tornar inútil. É você ter a habilidade de fazer um bom trabalho que todos os outros ao teu redor possam estender, modificar, melhorar, e você ficar livre para encarar outros desafios. Eu sempre digo que eu acho que a gente está numa profissão em que o ideal é que você fique 3 a 4 anos numa empresa. Não muito mais que isso. Não, não me entendam mal quem está há muito tempo. Eu estou há muito mais tempo que isso, né? Mas o que acontece? Conforme o tempo passa, a gente corre o risco, não é que vai acontecer, tá? Mas a gente corre o risco de se acomodar. Ah, aqui tá muito bom, a temperatura tá legal, eu tô confortável. Então, eu deixo de me desafiar e de aprender coisas novas. A minha liquidez profissional começa a baixar, claro. Então, uma coisa que eu defendo fortemente é que você que é profissional de tecnologia, tenta tenta fazer entrevistas com uma certa frequência. Pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada um ano, pelo menos para você saber qual é o seu valor e aonde você está errando. Isso é uma espécie de comprovação do quão bem você está tratando a tua própria carreira, entende? Porque às vezes acontece uma coisa, uma síndrome que é muito comum, que é assim, ó.
eu estou há muito tempo num lugar, então eu mereço ganhar muito, ou então eu me supervalorizo pelo tempo. E eu te digo, o tempo não vale muita coisa. Tempo é importante, fidelidade é importante, mas o valor que você tem e você agrega e você transmite vale muito mais que isso. Eu já vi pessoas que tinham 1 ano de empresa agregar muito mais do que pessoas que estavam há 20 anos na empresa. Por uma única coisa, pela postura, pela forma como elas encaravam o desafio. E aí, ao invés de se supervalorizar ou de ficar reclamando, você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode traçar um plano sólido para a tua carreira. Onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Você não tem que responder para o RH daquela empresa onde você quer estar, onde que você quer estar daqui a 5 anos. Você tem que responder para você mesmo. Porque se você não sabe, não vai cair do céu, né? E aí, o melhor que você pode fazer é participa de uns processos de seleção, abre o seu networking, conhece pessoas, conversa com pessoas e ouve aonde estão os seus pontos fracos. O que que te falta para trabalhar naquela empresa que você almeja, que você deseja, que você sempre quis? Sentado no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, digamos que o RH do Facebook não vai vir até a tua mesa e dizer, olha, nossa, Rodrigo, poxa, você é tão legal, quer trabalhar aqui? Isso não vai acontecer. Esquece. Só vai acontecer se você correr atrás. Então, eu acho que se você valoriza a sua carreira, cada um valoriza uma coisa na vida, nem todo mundo valoriza a carreira. Isso é importante que seja dito e não é problema nenhum. Assim, ó, tem todos os perfis de pessoas e a gente tem que respeitar isso. Mas olhar para a carreira, eu acho que é fundamental e se posicionar. Qual era a pergunta que você tinha feito antes, que eu acho que eu desviei o tema? Ah, não, total, foi sensacional. Inclusive, essa dica que você deu, acho que é aquela dica que a galera que está acompanhando tem que guardar e se apegar bastante nela. Porque rola muito também esse medo eu tenho aquela empresa que eu visualizo, falo, cara, eu queria muito trabalhar nessa empresa. Mas aí a pessoa pega e rola aquela síndrome do impostor, né? Mas eu não sou bom o suficiente para aquela empresa. E aí eu acho que é muito disso, cara. Se lança numa entrevista, mesmo que você não se sente pronto, e na entrevista você vai descobrir quais skills você tem que correr atrás. E depois você volta lá de novo e faz a entrevista de novo. E se não passar na segunda vez, você vai diminuir, você vai notar que vai ter menos skills agora novas que você tem que se preocupar. E é um ciclo. Se essa é a tua missão ou não, né? Eu acho que também é uma dica sensacional que nos ajuda a medir a que ponto eu tô do mercado. Se eu tô próximo daquilo que o mercado está praticando ou se eu tô distante. Porque isso que você falou de ficar muito tempo numa empresa é tem uma linha muito tênue aí de um perigo dessa questão de se acomodar e de se distanciar do mercado, né? Porque a gente sabe que tem empresas que usam a mesma tecnologia há muito tempo, né? E aí porque tem muito software legado lá, tem muito projeto legado que a empresa não consegue se desvincular. Eu conheço uma empresa que usa Fox Pro até hoje, né? Por projetos que simplesmente não compensa refazer, porque tem outras demandas. Sempre tem um novo projeto, e aquilo que está no plano de refatorar ou de virar ou de passar por uma nova tecnologia vai ficando para depois. E a verdade é que vai ficando, vai ficando. Aí se um dia essa empresa ela sai do mercado, ou se algum dia o profissional decide sair, quão distante do que o mercado está praticando agora será que ele vai estar nesse momento, né? Então meio que alicia, né, esse tempo de ficar muito tempo na mesma empresa, né? Que é como se você ficasse trancado numa casa e durante 1 ano, e aí você sai para fora e tá tudo diferente de novo, né? Mudou tudo, né? Exatamente. A decoração, não é mais a rua agora tá asfaltada, agora tem outras coisas espalhadas, né? Então rola esse perigo, né? E principalmente você ter coisas a perder, né? Quem quer perder um FGTS de 20 anos, uma multa? A pessoa pensa isso, né? Ah, nossa, mas a minha multa rescisória de 20 anos de FGTS é tanto. Não se apega a isso. Não se coloca nessa posição, porque senão, aí esses 20 vão virar 30, vão virar 40, e se você estiver feliz, tá ótimo. Só que não é o que a gente costuma ver, né? Geralmente isso vem acompanhado de um pouco de frustração, do tipo assim, eu não sou valorizado, eu acho que a empresa deveria me valorizar muito mais. Só que
eventualmente, isso tem que vir de você. A empresa, ela é só um reflexo. A empresa, ela é um negócio. E entende que todo negócio envolve negociação, e toda negociação, ela, assim como acontece com você, acontece com os outros. Então, aquela coisa do quem não chora não mama, né? Assim, se você ficar sentado na tua cadeira, esperando que venha, esperando que caia, não vai acontecer. Então, descubra o seu valor, se posiciona, assim como se você descobrir que o seu valor não é aquele, senta e faz um plano para ver como é que o seu valor aumenta, né? Porque acontece muito também da pessoa achar que vale muito mais do que realmente vale. E é normal, a gente tem que se valorizar e isso acontece. Então, tenta sempre estar consciente. Acho que essa que é a dica, sabe? Nunca fica no achismo. Sem dados, você é só uma pessoa com opinião. Então, corra atrás dos dados. Olha, eu fiz entrevista em 10 empresas e 10 empresas falaram que eu valho 30% a mais do que eu ganho aqui. Então, chega para o teu chefe e diz assim: olha, eu valho 30% a mais do que eu ganho. Ah, mas por quê? Porque 10 empresas me falaram que eu valho. Quer que eu fique aqui? 30% a mais. Não quer? Tô saindo amanhã. Ah, não, peraí, então eu vou te dar 30% porque isso é importante para mim. Pronto. Todo mundo sai feliz, né? Com certeza. E por trás de todo o produto e do software, tem pessoas, né? Como você disse, Uhum, né? A gente usa as mãos para criar regras que regem o dia a dia das sem pessoas, dúvida, né? sem dúvida. Cara, vamos pegar um exemplo, o Uber. Quem ia imaginar que essa relação Uber, iFood, essas arquiteturas e essas regras de negócio iam mudar a forma como as pessoas consomem, se locomovem. Eu tive uma temporada na Inglaterra, em Londres, e lá os adolescentes, jovens, eles não têm mais interesse em tirar carta, porque não é mais benefício ter um carro próprio. Quando você tem Uhum, agora um Uber ou qualquer outro serviço que eu consigo me locomover a qualquer momento, porque eu não preciso pagar o estacionamento. Imagina que eu vou sair para passear com os amigos, eu não preciso me preocupar com o estacionamento, seguro do carro, combustível, uhum, os impostos do carro, porque alguém pensou num novo arranjo através de um software que permite o compartilhamento e que permite conectar, né, motoristas e pessoas uhum, que querem chegar a algum lugar. E que ao mesmo tempo isso, além de facilitar a vida das pessoas, gera toda uma economia. uhum, E isso começou nas mãos de desenvolvedores, né? Então é muito significativo isso, né, cara? uhum. O carro é um grande exemplo, né? Eu acho que a gente está, pô, em 2021 não deveria mais ter espaço para carros, assim, se a gente for parar para pensar, da forma tradicional como eles foram concebidos. Do tipo, eu, por exemplo, eu vendi meu carro, não tenho mais carro. Exatamente pela conclusão que você acabou de chegar, porque você vai ter que ir ao centro. No centro é impossível de estacionar. Se você estaciona, você vai gastar mais de estacionamento do que você gastaria se você pegasse um Uber. Logo, você vai de Uber. Então, se você começa a fazer contas, você não tem carro, sem dúvida nenhuma. Contar o que você imobiliza naquilo ali, né? Porque é um dinheiro relativamente alto. Ele fica de 20 a 23 horas parado num lugar, pegando poeira, né? Agora, em tempos de pandemia, mais ainda, né? É uma coisa que te dá um custo recorrente por mês, entre seguro, manutenção, IPVA, impostos, etc., né? Para você andar 1 hora por dia, se muito, meia hora por dia, e aí você divide isso no mês, divide isso no ano, você vai ver que é muito mais barato pegar Uber. Salvo que você dirija 6 horas por dia, aí tudo bem, aí vale a pena ter o carro. Então, essa foi uma revolução que a tecnologia proporcionou, porque se a gente pensar também no meio ambiente, se a gente pensar no trânsito das cidades que estavam antes da pandemia completamente engargalados, agora melhorou um pouquinho, mas aqui onde eu moro, Florianópolis, é impossível, assim, acho que é um dos piores trânsitos do Brasil, junto com São Paulo, Rio e outras grandes cidades, né? E você para pensar no espaço que um carro ocupa numa rua para transportar uma pessoa. 2 toneladas, 1,5 toneladas transporta uma pessoa de 80 quilos, de 70 quilos. Não faz sentido se você parar para pensar. Eu ando muito de bicicleta, né? Então, você vê como você chega nos lugares com muito mais. Eu uso mais para esporte, mas vamos supor que seja para transporte, como é muito comum em cidades da Europa, cidades mais desenvolvidas, né? É muito mais ágil, é muito mais seguro, é muito mais confortável, até se você parar para pensar, porque você atravessa a cidade, às vezes,
com muito mais tranquilidade, respirando ar puro muitas vezes, por ruas melhores, por ciclovias, por... Então, assim, eventualmente não se compara. Claro que se pegar uma nevasca, uma chuva, o carro tem suas vantagens. Você pega o Uber. Nesse caso, você pega o Uber. Né? E a tecnologia fez essa revolução não só nisso, mas, por exemplo, o próprio Airbnb. As pessoas, às vezes, tinham uma casa, tinham um apartamento, queriam viajar, a sua casa ficava vazia um mês. Agora você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo que estava parado. Então, poxa, olha quanta porta a tecnologia começa a abrir, não só para isso, como o varejo, acho que foi totalmente revolucionado nos últimos tempos, né? Então a gente está vendo cada vez mais a tecnologia dando resposta a problemas que eventualmente são antigos, né? Então acho que a gente está vivendo um momento bem legal. Sensacional. Você também fala uma coisa que eu acho super importante, que é quando a gente vai escrever código, a gente precisa ter consciência e bem claro que a gente tem que escrever código pensando no futuro, né? Não é no agora. Porque a gente tem uma série de questões a pensar. Que esse projeto hoje ele tem esse tamanho, mas ele vai ganhar escala. Eu confesso, eu já fui um dos tipos de desenvolvedores que na época que eu pegava, tinha uma época que eu pegava muito freela, e eu falava assim, esse projeto aqui vai ser pequeno, eu vou entregar ele e vai morrer ali. E não, crescia. E eu me arrependia muito de não ter usado as melhores práticas naqueles projetos. Porque crescia. E o projeto, ele ganha escala, é natural. É igual uma criança que vai crescer um dia. Ela vai ficar grande, ela vai crescer. Todo projeto também tem esse ciclo de escala, né? E uma coisa que a comunidade passou a conversar muito, né? Foi sobre o clean code, né? Sobre essa coisa da gente se preocupar mais com a forma como a gente escreve, que tem os seus benefícios de pensar nisso, e pode ser que aqui entre nós, aqui, a galera tenha pessoas que já ouviu clean code, ou talvez conhece superficialmente. Cara, fala pra gente o que é o clean code. Você que teve a honra aí de conversar diretamente com quem cunhou esse termo aí. Boa, boa. Eu vou trazer algumas definições de alguns autores, né? Um deles é o Grady Booth, ele foi um cara muito influente nos anos 80, 90, em iniciativas principalmente como a UML. Ele fala que Clean Code é um código que é simples e direto, né? Então, você vê que ele pega um pouco essa ideia da simplicidade, né? O Bjarne Stroustrup, que é o criador do C++, ele já fala que Clean Code é um código que ele tem uma lógica muito clara e que faz com que seja difícil para os bugs, os defeitos, se esconderem. Olha que legal. Quer dizer, quanto mais caótico e complexo está o teu código, mais fácil é para um defeito se esconder, porque no meio daquela complexidade toda te passa despercebido alguma coisa, né? Michael Ferrer já fala assim, a Clean Code é código limpo, né? É aquele código escrito por alguém que se importa, né? Olha, você já coloca um pouco do fator humano, né? O Art Cunningham, criador da Wiki, ele tem uma definição que é legal também, que é assim, código limpo, ele é aquele código que quando você lê, cada parte dele se parece exatamente com aquilo que você esperava. Então, quando você olha para um trecho de código que eventualmente não foi você que escreveu, ele diz assim, legal, era isso que eu esperava que tivesse. No bom sentido, tá? Era isso que eu esperava. Não, legal, faz sentido. É isso mesmo. Né? Eu acho assim, o próprio Martin Fowler tem uma frase muito clássica que é assim: qualquer um pode escrever código que o computador entenda, mas bons programadores e programadoras escrevem código que outros seres humanos entendam. Então tá muito na semântica, no entendimento, na forma como uma pessoa lê e ela compreende. É basicamente isso. E aí, para isso, claro, é uma coisa que é um pouco intangível, mas a gente vai conseguindo tangibilizar pegando aspectos dele, olha, os nomes que você usa, o alinhamento dos comandos condicionais, dos ifs, elses, fors e whiles que você adota, né? A responsabilidade de um método, a responsabilidade de uma classe. E tudo isso você vai analisando e você vai entendendo aonde que você pode melhorar. Esse é o principal ponto. Porque analisar qualidade de código e falar, né, o quão bom, né, não tem como medir, né, aferir exatamente de forma precisa um código bom, né, definindo, sei lá, em uma nota, em uma porcentagem, é muito abstrato, né, esse tipo de análise. E como você disse, a gente tem indícios de se algo está cheirando ruim ali naquele código, né, os code smell,
e indícios de que aquele código tem coisa ali que precisa melhorar, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu já vi muito e eu já fiz isso várias vezes, que era comentar cada linha do código. E é horrível isso, né? Comentar toda a linha. E o código que tem toda a linha um comentário, você está precisando explicar para alguém através de um comentário o que tem ali, cara, isso ou nem você, né, ou nem eu entendi o que eu estava fazendo, ou tá faltando coisa ali, né, Rodrigo? Ou tá confuso, né? Os comentários, eles são engraçados porque, assim, ó, antigamente, quando você não tinha nenhum sistema de controle de versão, os comentários eram muito úteis, né? Afinal, você tinha uma versão só do teu código, né? Você não traqueava as diferenças entre as versões. Então, você poderia desligar partes desse código. Você poderia anotar aquilo que você pensou na hora que você foi fazer alguma coisa. E as próprias linguagens, por não serem tão expressivas, por exemplo, muitas linguagens não permitiam, por questões de capacidade de armazenamento, né, de processamento, que você usasse nomes muito grandes que eu digo mais de alguns caracteres, né, mais de 3, 4 caracteres. Então, como você não conseguia transmitir essa legibilidade, eventualmente talvez não se falasse muito nisso, você colocava comentário para explicar o que você estava fazendo, você colocava comentário para desligar trecho de código, e aquilo ficava. Então você acumulava muito lixo dentro do código. Então, hoje em dia, com o potencial que as linguagens têm, isso já há muitos anos, você pode tranquilamente transmitir o que você quis dizer no comentário para dentro do código. Por exemplo, você pode introduzir uma variável explicativa. Você pode extrair um método e dar um nome claro para esse método, ao invés de botar um comentário de linha. E o que eventualmente não fizer sentido, você apaga. Então, você consegue criar um código muito mais objetivo, muito mais conciso, né, menos prolixo, porque a pior coisa que tem é você... Isso eu já não vivo há tantos anos, que eu já nem sei mais o que é, mas quando você abre o código e tem aquela lixarada no código, um monte de lixo, um monte de coisa jogada, e você tem que ir no meio daquele lixo todo ver o que é útil, é um absurdo. 2021 não faz sentido. Não faz sentido para ninguém isso. Pode apagar tranquilamente, sem medo. Porque isso é uma coisa que é uma herança de um passado muito distante que não tem mais espaço hoje em dia e você vai ser muito mal visto se você adotar esse tipo de prática, né? Então, claro, você pode usar comentário eventualmente em conjunto com ferramentas de documentação, Javadoc, por exemplo, mas fica muito restrito a isso, tá? O código tem que ser autoexplicativo. O código é a maior fonte de explicação que você vai ter. E a mais atualizada, né? E hoje tem muita ferramenta, né? Os próprios links, né? Tem muito linter aí para ajudar, né? Nessa questão de indentação, por exemplo, né? Eu tenho muito toque com indentação, com espaçamento, e os linters ali, você dá um Ctrl S, salvou e ele já organiza o código, né? Até uma coisa que você fala que eu acho interessante, que só de olhar para o código de um programador, pela indentação, isso você já sabe se aquele código é um código bem escrito, né? Porque essa questão também da distância da margem, né? Isso vai refletindo que tem muita responsabilidade acumulada, que é um grande coldspell, porque se tem muita responsabilidade acumulada no mesmo lugar, tem menos potencial de reuso da decomposição dessas responsabilidades. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um método de 20 mil linhas, como eu já vi em empresas. 20 mil, não é 20, 20 mil. A IDE até travava um pouco na hora de abrir, né? 20 mil, assim, ó. É o ápice do descaso. E aí, dentro dessas 20 mil, você concorda que existem coisas que são provavelmente comuns a várias outras partes desse sistema? Funções que manipulam datas, subregras, fluxos alternativos, eventualmente manipulações numéricas, fórmulas, um sem fim de coisas que poderiam estar sendo reusadas, mas por estarem encapsuladas naquele único método, elas fazem com que, se você precisar usar, você vai copiar e colar em outro lugar. Então, que é um grande problema, né? Copiar e colar código, né? Exatamente, porque se você está copiando e colando, você está espalhando a mesma coisa em vários lugares. Quando essa coisa mudar, você vai ter que mudar em todos os lugares. Muitos defeitos vêm daí. Então, o acúmulo de responsabilidade, até você pega o Solid Principles, né, o S do Solid, que é o Single Responsibility, ele é um dos
princípios talvez mais importantes que regem essa noção de que as coisas devem mudar pelo mesmo motivo, de que elas devem ser agrupadas no sentido de que você gere esse reuso, porque senão a gente vai estar adotando práticas dos anos 50, de antes até mesmo da programação procedural. Daqui a pouco você está usando GoTo, não faz sentido. Entende? Então, a gente está vivendo um momento que você tem que reusar, você tem que. Você vê até essa evolução das APIs, né? Que antigamente não eram tão comuns, mas você hoje escreve endpoints, você usa microserviços, você compõe regras de negócio pela orquestração desses serviços, eventualmente numa arquitetura assíncrona, né? Com filas, para que você tenha resiliência, orienta eventos. Então, tudo que você não quer é escrever tudo no mesmo lugar. Né? E eu acho que uma coisa que nós, na área de desenvolvimento, a gente negligencia bastante, eu vou me incluir nisso, porque é uma coisa que eu cuido muito, e tem um fator que é o tempo também, que acaba influenciando, mas acho que uma coisa que a gente negligencia muito é refatoração de código, né? A gente não vê a refatoração de código como uma prática. Acho que a gente acha mais como um fim, não como uma prática, né? E na real, refatorar código deveria ser uma coisa assim, que a gente deveria fazer várias vezes no dia, né? E não uma vez por mês, né? A gente não refatora, basicamente, porque a gente tem medo de estragar o código. Né? Porque ele está funcionando, é aquela coisa, né? Se está funcionando, não mexe. Então, o que nos garante? Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, assim, ó, como você garante, e não pode ser lá garantia sou Joe, é como você garante para mim que o que você fez funciona. Só tem uma forma, que é você ter um teste que é automatizado. É a única, não tem outra forma. Ah, mas eu tenho um setor aqui na empresa que testa. Tá bom, ele garante que naquele momento do tempo, se você congela o tempo naquele dia, naquela hora, aquela pessoa está garantindo que o que você fez funciona. Se uma linha, se um caractere for alterado, aquela pessoa já não garante mais, porque mudou. Então, se você não tem o teste, você não tem condições de refatorar e garantir que o que você refatorou funciona. Então, parece que o que a gente está falando é um pouco abstrato, mas não é. Quer ver um exemplo? Eu trabalho muito com operações de pagamento, de checkout. Qual é o único lugar do sistema que não pode falhar? É o pagamento, assim, ó. Porque é aquele momento que um cliente foi fazer uma compra e que se não funcionar, ele vai comprar do concorrente. Você perde dinheiro, você contabiliza quanto um bug custa. Um carrinho fora do ar, um carrinho com um bug, é contabilizado facilmente. Olha, este bug que você criou, ele nos causou um prejuízo de tanto. Facilmente contabilizado. Então, quer dizer, se você não tem uma cobertura de código muito boa, de teste muito boa, o que você vai fazer? Não mexe porque tem muito risco. Qual que é a saída, então? Duplica, copia e cola, faz o mínimo possível, mas não mexe porque a gente não tem a confiança e a garantia de que se a gente mexer, vai funcionar. E esse é talvez o principal problema dos projetos, é não ter investido em automação de teste. É talvez um dos principais pontos que você deve pensar. E rola muito também, às vezes, na hora de refatorar uma função, enfim. Eu acho que às vezes tem muito desenvolvedor que fica tentado a criar funcionalidade nova, né? E aí deixou de ser refactor, né? Porque é aquela coisa do Kent Beck, né, que é o autor do Extreme Programming, criador do JUnit, grande evangelizador de Test-Driven Development, fala dos dois chapéus, né? Você ou está refatorando, ou está escrevendo código novo, né? Porque quando você refatora, você escreve código, né? Mas ou você está refatorando ou você está adicionando funcionalidade, corrigindo. Então você tem que escolher o momento. O ideal é até mesmo que você comite a refatoração. Não mistura uma coisa com a outra. São coisas distintas, né? Você refatora para preparar aquele ambiente para receber uma modificação, uma nova funcionalidade. Então, por isso que é tão importante que isso esteja no ciclo, né? E tem uma outra coisa que você comenta e já comentou várias vezes, que eu acho super interessante, e eu já passei por isso, que é a relação de desmotivação com produtividade. Quando a gente escreve, olha, estamos criando ali, estamos codando, escrevendo código, e a gente olha para aquele nosso código
e tem aquela sensação de que o nosso código, ou ele não é bom, ou que o nosso código não está bem escrito, não está organizado, a gente meio que tem aquela sensação de que não fez um trabalho bom, né? E isso influencia muito na nossa motivação, e já aconteceu isso comigo, de eu começar projetos pessoais, aquele projeto para eu fazer uma prova conceitual para começar alguma coisa, ou tentar um projeto para a comunidade, alguma coisa, e eu começava a codar, e depois eu olhava para aquele código, e eu perdia aquele amor até pelo aquilo que eu estava criando. Né? Parece que olhava para o código e falava assim, cara, sabe, tipo, comecei hypado, mas depois olhava para aquele código e parece que perdi aquele amor, né? E de fato, escrever bons códigos, acho que traz essa sensação, né, de que quando a gente escreve um código ruim, desorganizado, e olha para ele, parece que tem essa influência na nossa motivação de que a gente não fez um bom trabalho, né? Uhum. Ninguém gosta de fazer gambiarra, ninguém gosta de fazer um trabalho que sente que é braçal, que sente que não há uma espécie de orgulho envolvido, né? A gente se motiva geralmente por três coisas, tá? Dinheiro, ambiente de trabalho e a sensação de crescimento profissional. Dinheiro porque você pode estar trabalhando no Google, se você ganhar mal, você vai pedir para sair. É uma necessidade muito básica, né? Superado isso, eu acho que dinheiro é uma coisa muito. No mercado é muito parecida, tá? A tendência é que o mercado vá para uma média, né? É normal isso. Você tem grandes oportunidades de aumento no início da carreira. Você é estagiário, você é contratado, você dobra o salário. Você é júnior, você vira pleno, você dobra o salário. Você é pleno, vira sênior, dobra. Agora, se é sênior, vai para sênior. Você ganha um pouquinho a mais. E assim vai, né? Senão a gente já estaria milionário, né? E aí, sobram outras duas coisas, dois pilares bem importantes. Um deles é o ambiente de trabalho. Você sabe quando a empresa tem um ambiente ruim. Você fica 5 minutos, você fala com a pessoa, você sabe. Eu faço muita reunião, eu sei pelo tom de voz, assim, pela forma como a pessoa olha, você já sabe que ali tem um ambiente que, de alguma forma, tem algum tipo de caos, tem algum tipo de opressão, de hostilidade, sabe? Então, esse tipo de ambiente é um ambiente que vai gerar rotatividade, as pessoas não vão ficar. Não vão ficar porque não se sentem bem, entendeu? E o outro, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, né, é justamente ter a sensação de que eu estou num lugar que me proporciona crescimento, que a minha carreira vai para frente, não anda para trás. Tem lugar que você desaprende, né? Você cria maus hábitos. Né? Então, é fundamental que para reter e atrair bons profissionais, você tenha bons projetos, você tenha uma boa reputação no mercado em nível de tecnologia. As pessoas olhem para você e digam, nossa, poxa, deve ser muito legal trabalhar aí. Não é o que você pensa quando você olha para um Google, não é o que você pensa quando você olha para uma Apple, para um Facebook. Não é pelo tamanho, e eu te provo que não é pelo tamanho. Sabe por quê? Se eu te falasse assim, ó, você gostaria de trabalhar, vou chutar empresas aqui, tá? No Walmart, de repente na Ambev, de repente na Coca-Cola, de repente. São empresas tão bilionárias quanto. Mas por que você olha para o Google diferente? Porque você se fascina pela tecnologia que é criada, pela expectativa de que lá você terá um crescimento muito grande. Entendeu? Então, é natural que você olhe e assim, você imagina a quantidade de software que se produz dentro de uma empresa bilionária, dentro de uma empresa de um grande varejista, dentro de uma grande distribuidora, de uma grande mineradora, né? De uma grande empresa da área de telecomunicações. Mas você se empolga tanto quanto você se empolgaria se você falasse de uma grande empresa como essa de tecnologia. E no fim, por quê? Porque você olha para essas empresas, elas estão produzindo bibliotecas, frameworks, ferramentas, incentivo na comunidade open source. Você olha para profissionais que trabalham nessas empresas dando palestras, você se fascina com as coisas que eles trazem. Então, isso é o resultado de um investimento e é por isso que essas empresas cresceram, senão era seleção natural, né? Elas teriam morrido lá atrás. Então, o que te fascina e o que te incentiva e o que te faz ter vontade ou de ficar lá ou de ir trabalhar lá é a reputação. E é tudo que uma empresa não vai ter se não investir nisso. Entendeu? Não, E vai nas reter gente ruim. pessoas, né? E nas pessoas Exatamente. que fazem parte. Né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é cada vez mais interessante nas empresas de tecnologia é esse reconhecimento do profissional,
que são pessoas e que o sucesso da empresa está totalmente conectado e ligado com quão felizes essas pessoas são no ambiente de trabalho, né? Na nossa área, eu acho que ainda, em outros segmentos de mercado, isso é uma coisa que ainda está caminhando, mas eu acho que na área da tecnologia é uma coisa que já é muito sólida. A preocupação das empresas com quem está na empresa, quem está trabalhando ali, né? Que bom que a gente tem hoje uma nova geração de CEOs, de empresários, sabe? Porque os do passado eram péssimos, assim. É aquela gente que acha que o fato de te dar um emprego é te fazer um favor, quando na verdade não. Na verdade, hoje as pessoas talvez pensem assim: eu te faço um favor trabalhando na sua empresa. Olha que legal essa inversão, né? Isso gera um senso de equilíbrio que ele é intangível, mas ele é muito importante. Isso faz com que as empresas hoje olhem e tragam condições melhores de trabalho, tragam equipamentos melhores, tragam cursos de capacitação melhor, tragam benefícios melhores, ou seja, olhem para aquela pessoa que faz parte da empresa com outros olhos, valorizem, preservem, façam com que ela tenha uma boa experiência para que ela atraia outras pessoas boas, porque essas empresas se deram conta de que o capital humano é muito mais importante, entendeu? É diferente de uma mentalidade do século passado, orientada a processos, a fábricas, a máquinas, em que você é só um número e você é só um apertador de botões, né? E saiu você, eu boto outra pessoa no teu lugar. Hoje não, hoje saiu você, eu não encontro outra pessoa para te substituir, entende? Então a gente está vivendo na nossa área, pelo menos, uma exuberância, de certa forma, né, de oportunidades, isso é muito bom, em parte por causa dessa transição que aconteceu no mundo. E ela anda mais rápido do que o mundo é capaz de produzir grandes profissionais, bons profissionais. Se a gente parar para pensar, hoje o Brasil, infelizmente, ele está exportando muita mão de obra. Eu digo infelizmente porque a gente está deixando de criar oportunidades aqui, de crescer como país, de ter empresas sólidas no país e que façam com que o país cresça. Isso é muito bom para a gente, óbvio. Acho que todos nós aqui ou queremos ou temos relações com outros países, profissionais, isso é sensacional, mas a gente tem que entender que a gente está contribuindo para que outros países cresçam, né? Para que esse software produzido em outros países seja exportado para a gente que paga isso em dólar. Então, assim, mas por que esse movimento está acontecendo? Porque falta investimento. Porque talvez os órgãos de governo, os empresários, eles ainda não tenham entendido que tem que ter investimento e que esse investimento ele tem retorno. Porque tecnologia é muito fácil. O que vale mais? Um container de iPhone ou um container de laranja? Você entendeu? Ocupa o mesmo espaço e tem o mesmo peso, mas o valor é completamente diferente. E a gente está exportando o quê? iPhone ou laranja? Laranja, né? Então, e a raiz disso, e a gente viu isso na pandemia, com essa crise toda de vacinação, de produção científica, de matéria-prima, que a gente está dependente, a gente não tem autossuficiência em quase nada. E isso é resultado direto de falta de investimento em tecnologia, em pessoas, em criar um ambiente saudável para as pessoas. Né? Sensacional, muito precisa a sua fala. E até aproveitando, pegando um gancho disso que você falou, é um fato que é as oportunidades. Tem muitas oportunidades na nossa área atualmente. Quem faz parte de comunidades vê o tanto nos canais, o tanto de vaga que a galera está compartilhando o tempo todo, em diversos lugares. Eu acho que isso se expande ainda mais com o home office agora. Eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Tem muitas empresas que viu que funciona e acredito que vai permanecer, mesmo quando a pandemia... E até já tinha empresas que já praticavam esse modelo de trabalho mesmo antes. E uma coisa que eu acho interessante é de aproveitar desse gancho, de expandir as oportunidades, não só aqui no Brasil, né, mas também para quem tem vontade e sonho de também trabalhar fora do próprio Brasil, que é a internacionalização do código. Tem muito desenvolvedor que faz vista grossa de escrever código em inglês, né, ou principalmente a galera que está começando no mundo da programação, ou também alguém que não tem facilidade com inglês. Mas eu acho super importante e válido, mesmo que não saiba inglês, a gente tem tanta ferramenta hoje para ajudar a gente, mesmo sabendo zero de inglês, a converter.
pesquisar, né? A gente tem... Eu codo no VS Code, então eu uso muito aquela extensão CodeSpell para me corrigir, né? Quando eu estou codando, se caso eu coloco alguma palavra equivocada ali, ou né, deixo passar alguma letra a mais. Enfim, então hoje a gente tem tanta ferramenta para ajudar a gente, mesmo que a gente não saiba inglês, mas eu acho que essa é uma coisa que vale a pena olhar com carinho, né? De internacionalizar código, né? De escrever código em inglês, mesmo que você está escrevendo código aqui no Brasil, né? Isso é uma discussão bem antiga, né? Porque que acontece? O domínio, geralmente, boa parte dele está em português, né? Então, por exemplo, você desenvolve um software contábil, tributário, jurídico, financeiro, tem uma carga de regra de negócio brasileira lá muito grande e muitas palavras simplesmente não têm contrapartida, né? Então, tem muitas correntes que acreditam que assim, não, vamos então misturar o português com o inglês e aí, beleza, usa tudo em português, mas os frameworks, as linguagens, as bibliotecas estão em inglês. E tem uma hora que essa relação ela fica um pouco complicada, né? Porque, claro, você tem que investir muito em padronização, você tem que garantir que o teu time vá usar as mesmas palavras, não é usar aluno, estudante, remédio, medicamento, sabe? Evita esses sinônimos, fecha numa palavra e usa aquela palavra, né? Tem que imprimir a relação das palavras ambíguas lá do DDD, deixar do lado do computador. Assim, é o tal do find, get, search, assim, define, assim, ó, find ou search, né? Senão a gente começa a entrar numa despadronização. Agora, eu acho que no mundo globalizado que a gente vive hoje, é de bom tom. Mas a gente não vende nada para o exterior. Tá, não vende hoje. Mas a gente é uma empresa de capital totalmente nacional. Hoje, o que impede um grande fundo estrangeiro de comprar a tua empresa? O que impede uma fusão e uma aquisição? Nada. E se for uma empresa de outro país? E aí? Então, o inglês ele passa a se tornar, já há muito tempo, uma língua universal e que eu acho que, principalmente na área da tecnologia, isso já é muito antigo, sempre foi a língua oficial, né? É muito difícil você estudar, você se desenvolver, se você não, pelo menos, conseguir ler inglês. Então, eu acho que não existe tanto essa questão assim de ter facilidade numa coisa. O que existe é a capacidade de suportar uma dedicação em um determinado assunto, né? Que é o que eu chamo de dom, né? O dom do atleta não é nascer com o dom do nadador não é nascer com o pé em formato de nadadeira. O dom dele é aguentar ficar 12 horas por dia na piscina nadando, para ganhar a medalha olímpica depois. Não foi dom, foi dedicação e foi a capacidade de suportar. Então, assim, com o inglês, com qualquer coisa, é igual. Você tem que buscar força, você tem que buscar dedicação de algum lugar para que você atravesse esse lago aí, que não é fácil. No início, aprender qualquer idioma é difícil. Eu sei porque volta e meia eu estou estudando algum idioma diferente e você passa pelas mesmas coisas, tem aquela fase inicial que é muito difícil, que você não consegue ainda formar frases e se comunicar, isso te dá uma ansiedade, uma frustração grande. Então, assim, insiste, porque o inglês é o que vai te abrir as portas, não só para trabalhar fora, mas principalmente para ter acesso a uma gama de conteúdo imensa no YouTube, que está lá gratuitamente, de grandes autores. Você vai sair muito mais na frente. Então, eu sei que pode ser difícil, mas a gente já está numa época que tem muito conteúdo disponível, tem muita plataforma, tem muito professor, está muito acessível. Cada vez mais você consegue fazer esse investimento e correr atrás. Agora, claro, vai da tua dedicação e é a chave. Eu defendo que o código seja escrito em inglês, tá? Eu escrevo código em inglês, eu me esforço ao máximo para achar as palavras corretas. Eventualmente você pode cometer aí umas gafes e usar a palavra equivocada. Tudo bem, mas faça a pesquisa. E uma coisa que eu me dei conta, é engraçado, né? Olha que legal. Se você me perguntar qualquer palavra do mundo educacional, eventualmente até boa parte do mundo financeiro, eventualmente alguma coisa do mundo contábil, em inglês, talvez eu saiba. Por que eu vou saber? Porque eu escrevo código para esse mercado. E eu me forcei ao longo, é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, né? Como é que se fala, sei lá, cartão de crédito em inglês? Como é que se fala desconto em inglês? Como é que se fala renegociação em inglês? Como é que se fala saldo em inglês? Como é que se fala, sabe? São pequenas palavras que você vai dia após dia. Como é que se fala matrícula? Como é que se fala frequência? Como é que se fala nota? Como é que se fala média? Dia a dia você vai pegando.
Eu falo inglês há muitos anos, mas se eu for falar com um médico sobre um assunto de medicina, eu vou saber falar porque eu assisti Grey's Anatomy, né? Mas supondo que eu não tenha assistido, eu não saberia como é que fala pulmão, como é que dá ponto, como é que ingessa um braço. Então, assim, você descobre esse vocabulário muitas vezes trabalhando no dia a dia. Então, eu acho que escrever o código em inglês é uma oportunidade para o time evoluir. E esse papo assim de que, mas aí cada um vai escrever uma coisa, vai ficar tudo errado. Não vai. Se você tiver pull request, revisar código, talvez no início fique ruim. Com o tempo, vai melhorando. Então, ainda é uma forma de você estudar inglês programando. Entendeu? Sensacional. Cara, a gente já passou de 1 hora aqui desse bate-papo, tá incrível, tá sensacional. Mas é aquela máxima, né? Tudo que é bom, chega uma hora que vai acabando, né? E quando o papo é bom, flui, né? Flui E bem, né? a hora passa. Então, galera, tem um monte de perguntas aqui, então, para a gente não se estender muito. Agora a gente vai passar, então, para a etapa Boa. das perguntas aqui da galera. E enquanto aqui a gente vai fazendo as perguntas, galera, eu vou compartilhar aqui com vocês um link, tá? Que é o link da chamada de hoje, né? Então, galera da faculdade tem que entrar nesse link aí para fazer lá, a marcar presença aí na palestra de hoje, no bate-papo aqui de hoje. E eu vou, já faz isso agora, porque eu vou aproveitar os nomes da chamada e baseado na galera que fez a chamada, eu vou colocar aqui até no chat para todo mundo. Baseado na galera que fez a chamada, eu vou sortear no final da noite de hoje, que já está acabando, tá? Então daqui a pouco eu vou sortear 5 livros aí do Zeno. 5 livros do Zeno, ele compartilhou com a gente. Vai ser 5, na verdade, vai ser 5 livros hoje e 5 amanhã. Então, link já está aí no chat. Então hoje, daqui a pouquinho, a gente vai sortear 5, e aí eu vou pegar os nomes ali da galera que fez ali que preencheu o forms, e aí amanhã também tem mais 5 livros. Então, se você não ganhar hoje, não fica chateado, pode ser que amanhã seja a sua noite. Então, show! Bora lá para as perguntas. Deixa eu tirar aqui esse bannerzinho e vamos aqui para as perguntas, né? Galera, se não der para responder a sua pergunta, também não fique chateado, são muitas perguntas, mas vamos lá. O William, vamos aqui começar pelo William. O William, ele pediu para você falar aí do Clean Code, como que ele pode ajudar nos testes, né, na parte de testes. Legal, legal. Um dos pontos mais importantes do Clean Code é você, de certa forma, trazer responsabilidade e desacoplar. Quais são os dois pilares de orientação a objeto? É baixo acoplamento. Acoplamento é intimidade. É dois componentes da tua arquitetura conhecerem demais uns aos outros, ao passo que quando um muda, o outro quebra, né? Então, baixo acoplamento e alta coesão. Coesão é responsabilidade, é motivo de mudança, né? Então, o mais fundamental que você vai ter quando você vai usar um test-driven development, sabe, é justamente criar código desacoplado. E o Clean Code, ele prega isso em toda a sua extensão, porque quando eu digo para você assim, olha, vamos criar código reusável, vamos aplicar os Solid Principles, né? Eu já estou falando um pouco de Clean Architecture, que é do mesmo autor, mas vamos usar o Open Closed Principle para que a gente seja fechado para modificação e aberto para extensão, vamos inverter as dependências. Via de regra, assim, ó, quando você tem um código que está muito acoplado, que está muito misturado, que não está muito claro, você não consegue testar sem que você tenha que mocar muita coisa, ou seja, sem que você tenha que criar objetos falsos que simulem comportamentos. Isso dá um trabalhão, assim, isso inviabiliza muitas vezes os testes. Ao passo que quando você tem um código bom, de boa qualidade, com uma arquitetura relativamente bem construída, você vai ver que você consegue testar com muito mais facilidade, porque você consegue isolar as unidades, né? Quando a gente fala em teste de unidade, que acho que é o principal teste que a gente vai usar na base da pirâmide. Quando você vai subindo, teste de integração, teste end-to-end, são testes que você às vezes não olha muito para esses detalhes, então eles fluem com mais facilidade. Agora, é fundamental trazer o refactoring, trazer os testes. Acho que isso gera código bom, isso gera código testável. É aí que ele te auxilia. Eu acho
uma opinião, é um perigo hoje codar qualquer projeto sem teste automatizado, né? Eu acho que é muito viver perigosamente, né? Uhum. Não ter É. teste automatizado hoje, né? Eu acho É você que simplesmente não conseguir garantir que o que você fez funciona. Você acha que funciona. complexo. É uma diferença importante. Sensacional. Até aproveitando essa pergunta que eu já vou emendar aqui o do Eladan, que ele perguntou o seguinte, ó, ele também conhecido como Eric, no mundo cada vez mais voltado aos microserviços, acha que vale a pena investir em trabalhar com padrões de arquitetura, e ele cita como o DDD, por exemplo, em cada serviço? E aí ele traz aí uma preocupação de aumentar o tempo, né, de produção do serviço, né? Pois é, que tempo é uma coisa muito relativa, né? Quando que começa e quando que termina? É aquela discussão que a gente estava tendo antes em relação ao MVP, em relação àquele projeto que a gente fez, que a gente achou que não ia crescer. Então, claro, você está fazendo um projeto muito pequeno, uma coisa muito pontual. Olha, eventualmente, até se você, para quem já usou PHP 4, né? Você vai lá, abre um arquivo .php, joga lá a conexão com o banco de dados, renderiza meia dúzia de linhas HTML, vai funcionar, vai resolver o problema, você vai entregar muito rápido. Agora, se isso cresce mais um pouco, o que antes era uma produtividade, agora vai se tornar um peso para você carregar e eventualmente você vai ter que jogar tudo fora e fazer de novo. Então, quando a gente fala em arquiteturas que prezam pelo domínio, né, Domain Driven Design, Onion Architecture, Ports and Adapters, Clean Architecture, qualquer estratégia que vise isolar o domínio e criar camadas de abstração, invertendo dependência, criando muitas vezes uma orientação a contratos, a interfaces, para gerar o desacoplamento. Até que você engrene com isso, eventualmente, você pode se sentir um pouco improdutivo. Você vai ver que você vai ter muitas coisas para mexer, muitas coisas para criar, mas aí vai de você achar o ponto ideal. De repente, alivia um pouco a mão nos adapters, de repente, tenta só inverter dependência, vai sentindo, né? Orienta casos de uso, né? Que aí você vai conseguir ter as tuas abstrações de negócio mais bem isoladas. Eu não acho que isso aumente o tempo de produção. É como alguém dizer assim: ah, mas será que escrever teste aumenta o tempo de desenvolvimento? De forma alguma, o teste reduz o tempo de desenvolvimento. O teste reduz imensamente o tempo. Sabe por quê? Quando você não testa, ou você não automatiza o teste é feito por você, e você não é mais rápido que o computador. Não tem a possibilidade de você ser mais rápido que o computador. E é uma crença limitante achar que não escrever o teste é mais rápido, porque você vai ter que ir com o teu mouse, clicar em um botãozinho na tela, com o teu teclado, preencher formulário, apertar botão e com os seus olhos ver se deu certo. Quer dizer, não tem nada mais lento que isso. E sempre que você alterar uma linha, você vai ter que repetir o mesmo processo. Ao passo que o teste executa em milissegundo. Então, tanto os testes quanto eventualmente estratégias como o DDD, como o CleanArch, como outras, uma vez que você não esteja habituado, isso pode te trazer algum peso, mas que com o tempo vai se pagar conforme você for ficando bom em todo esse tipo de técnica, né? Então, o DDD ele é muito sobre comunicação ainda, né? O DDD é muito sobre entender o domain expert, sobre alinhar os termos de negócio, sobre entender os tipos de relações que você tem com outros componentes que estão ao teu redor, se é conformista, se você vai compartilhar o kernel, se você vai proteger a tua implementação. Então, assim, ele vem para te trazer sanidade, cabe a você aplicar bem. Essa que é a dificuldade, tá? Não, muita gente também inventa moda, aquela empresa que é uma startup que tem 2 pessoas e tem 25 microserviços. Não acho legal também, tá? Mas ele até complementou, ele falou que no lugar onde ele trabalha, ele sente muita falta de padrão de arquitetura em alguns microserviços, e aí ele fala que chega uma hora que eles escalam muito mal e tem, né, aquela correria ali de reorganizar o bichinho todo. Microserviço envolve um pouco mais de maturidade. O próprio Martin Fowler tem um artigo legal que se chama Monolith First, né? Monolito primeiro. Que basicamente diz o seguinte: olha, todos os projetos bem-sucedidos de microserviço que eu conheço começaram como monolito e foram sendo decompostos com o tempo. E vice-versa, né? Os que fracassaram começaram com microserviço. Então, eventualmente,
Microserviço é uma coisa que você tem que sentir a necessidade, que você tem que identificar as partes, você tem que segmentar isso com responsabilidade, para que você não acabe transformando isso num peso, porque arquiteturalmente falando é mais complexo. Você tem mais deploys para fazer, você tem mais barramento de comunicação, você tem mais ponto de falha, você tem mais gargalo, entendeu? Então tem que ser feito com muita inteligência e muito conhecimento. Agora, eu parto de um pressuposto que o ideal é você ter uma padronização grande, para que cada microserviço que você entra não tenha uma cara diferente. Nem todo mundo é Netflix, né, que tem milhares de desenvolvedores, com milhares de linguagens. A realidade do resto das empresas e dos projetos é que são poucas pessoas. Então, preza pela padronização ainda que você use microserviço. Eu acho que é o caminho mais assertivo. Se é Python, é Python. Se é Java e vai. Quando você for grande, aí você começa a variar mais a linguagem, né? Sensacional. E para quem está começando, assim, para entrar nesse mundo de, claro, além de aprender, da preocupação de ter uma boa base, né? Acho que esse é o primeiro passo, de ter uma boa base de programação, entender muito bem os fundamentos, mas quer também, tem hora, por exemplo, para aprender sobre Clean Code? Eu acho que no início da carreira você tem que se focar em dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? E essa é a grande beleza de estar associado, de cursar uma faculdade, né? Que você tem uma coisa chamada estágio. E o estágio, ele é a porta de entrada. Então, foca em arrumar um bom estágio, foca em aprender bem uma linguagem, dominar a lógica e tentar ajudar como for essa tua primeira empresa, essa tua primeira oportunidade, para que as coisas se encaixem com o passar do tempo. Não acho que para quem está começando seja assim, nossa, uma coisa muito importante de se estudar. Eu acho que você tem coisas mais relevantes porque você não vai entender nem o sentido de estudar isso. Você nunca passou por isso, entendeu? Deixa, a frustração é boa, deixa vir a frustração. Escreve código ruim, todo mundo já escreveu. Escreve, xinga, vê código ruim dos outros, passa por isso, porque você vai valorizar na hora que você vê uma coisa bem feita, né? Então não vejo Sensacional. problema nenhum em deixar isso para depois. Tudo Show. na vida tem uma etapa, né? Tem um momento para acontecer. Total, concordo total. E faz parte do nosso aprendizado, né? Ter escrito. Porque essa questão da valorização depois, né? E aí o Reinaldo, ele fez uma pergunta bem interessante sobre dicas aí de hard e soft skills que a gente tem que buscar. Apesar que eu acho que é uma pergunta bem ampla, né? E muito também pessoal, de carreira, etc. Para entrar em empresas grandes. Mas você encontra algum padrão, assim, de soft skills e hard skill para essas empresas grandes? Ó, mais do que ninguém, tá? Eu sou aquela pessoa que, como eu acabo, assim, fazendo muita live lá no canal, eu converso com muita gente. Não só converso com muita gente, como dou aula para muita gente, como eventualmente dou muita palestra em evento, falo com muita gente, visito muita empresa, dou muita consultoria. Então, você começa a traçar o perfil das pessoas, mais ou menos, né? E eu te afirmo com todas as letras que a pessoa que trabalha na empresa pequena e na empresa grande é a mesma. A pessoa que trabalha na empresa do sonho e é do pesadelo tem o mesmo potencial, é a mesma pessoa. A única coisa que diferencia essas pessoas é que uma delas saiu da zona de conforto e correu atrás. Simplesmente isso. Em termos de skills, aí claro, né? Você vai ter que ser uma pessoa orientada a essa busca também. Analisa as vagas, vê o que está sendo pedido, faz as entrevistas, como a gente falou antes, vê aonde que você está pecando. Empresa grande, empresa do sonho, geralmente tem um processo de seleção apurado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é qualquer um que entra. E quando eu digo qualquer um, é aquela pessoa preparada que vai entrar. Porque você vai ter que fazer teste de lógica, você vai ter que fazer teste em plataforma, tipo HackerRank, tipo Geek4Geeks, tipo plataformas onde você tem desafios, problemas para resolver. Pô, mas tem um monte de canal no YouTube que ensina, tem um monte de livro que ensina. Em parte é treinar um pouco o cérebro para ver vários tipos de problemas, é tipo estudar para o vestibular, estudar para uma prova. Então, só que você só vai descobrir isso se você tentar. Se você não tentar, você não vai descobrir, né? Então, o não você já tem, né? Então, vai atrás, corre, vê o que vão te falar. Olha, poxa, Rodrigo, não, se você não foi aprovado porque a gente acha que você podia desenvolver um pouco mais, de repente, essa tecnologia aqui, containers. Legal, vou estudar containers então. Agora, em termos de hard skills, saiba bem uma linguagem de programação, domine alguns frameworks, tenha experiência no mercado, sabe? Se possível, exercite um pouco o hábito
de eventualmente ter um projeto pessoal, contribuir num projeto open source, uma coisa que te abra um pouco a mente, sabe? Faça networking, fundamental. Então, networking é uma coisa que, nossa, é um grande investimento, sabe? Um grande investimento que você pode fazer, porque você vai conversar com as pessoas, eventualmente você vai ter aquela pessoa que vai te dizer, oh, poxa, Rodrigo, tem uma vaga aberta aqui na empresa, por que que você não submete? Né? Você vai ficar sabendo antes desse tipo de oportunidade, eventualmente uma indicação conta bastante na hora de contratar alguém. Eu prefiro muito mais contratar alguém que foi bem indicado do que alguém que eu não conheço. Então, tudo isso é importante. O maior soft skill que você pode ter é isso, é networking. Né? Sensacional. Então, Galera, a gente tem muita pergunta, mas infelizmente não vai dar para responder todas. Nosso tempo é bastante já apertado, então não fique triste, guarde suas perguntas, assista lá os vídeos do Rodrigo no canal dele, que com certeza a sua dúvida, sua possível pergunta vai estar lá. Então tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo sensacional lá. Como eu estava brincando ali, dá para fazer de boa, pegar uma pipoca e fazer um Branaflix, né? E maratonar os vídeos que tem lá, porque tem muita gente massa e incrível lá. Rodrigo, cara, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por tudo aí que você representa para a nossa comunidade, pelas suas contribuições, tá? Então, é um cara que eu sempre acompanhei na comunidade, sempre te vi muito ativo nela e né, através dos livros, né, das suas participações nos eventos e tudo mais. Então, quero te agradecer porque eu sei de toda a sua responsabilidade e que estar aqui para você, eu sei que isso representa vários outros não. Então, quero já te agradecer por passar esse tempo com a gente, transmitindo e compartilhando sua experiência. Foi incrível, cara. Obrigado mesmo. imagina, Rodrigo, eu que agradeço, cara, é um grande prazer. Acho que uma coisa que a pandemia ensinou pra gente é que a gente pode realizar eventos online, pode reunir as pessoas, pode fazer acontecer. Eu tô dando palestras como nunca, porque as fronteiras ficaram mais curtas, né? Então, de certa forma, você não precisa se deslocar, pegar avião, viajar. Então, você pode estar na hora do almoço num lugar, de noite em outro. Então, te agradeço bastante. Agradeço a todos que nos assistiram, que mandaram perguntas, que interagiram. Estou vendo o chat aqui do lado. Então, obrigado e sempre que tiver outros eventos, será um prazer participar. Sensacional. E só para finalizar, pessoal, eu vou rapidinho aqui e a gente já vai encerrar. Eu vou sortear aqui os ganhadores, os 5 ganhadores aqui do livro do Zeno, tá? Deixa eu só vir aqui e eu vou compartilhar aqui, só um minutinho. Então, 5 pessoas aqui vão ganhar hoje o livro. E amanhã a gente também terá novamente o sorteio aí de mais 5 unidades do livro. Deixa eu compartilhar aqui a tela rapidamente com vocês. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Vocês vão ver que aqui ó, tem a lista, né? Então, ao todo aqui, 123 pessoas aplicaram lá no formulário. Quem não aplicou, infelizmente, já está encerrado, tá? Senão o formulário fica descendo, não dá para pegar os nomes, ó. Mas está o nome de todo mundo que mandou aqui, toda a galera. E a gente vai fazer o sorteio agora, tá? De 5 aí vencedores. A galera tá até agora ali no chat te agradecendo, falando que foi sensacional. Legal. E vamos lá então, pessoal. Preparado? Vamos sortear. Ah, e só para contextualizar, depois eu vou mandar no e-mail, tá? Eu vou mandar por e-mail o acesso do livro aí, que é o e-book, tá? Vai ser o livro digital, gratuito, e eu vou mandar o acesso aí para vocês, para os ganhadores. Então vamos lá? Começar o sorteio aqui. Deixa eu tirar o zoom. E vamos lá, começar o sorteio aí dos ganhadores. Então teremos, ó, olha lá, o José Augusto Rodrigues de Souza, então ganhou aí o livro do Zeno. O João Roberto Tomicioli Neto também ganhou. O Gabriel Miranda, o Guilherme Oliveira e o Felipe Tileli Marques de César. Então, esses são os ganhadores hoje do livro aí do Zeno. Eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? O acesso. E aí amanhã, tá? Amanhã a gente sorteia mais 5 exemplares aí, mais 5 unidades do livro. Galera, boa noite para todo mundo. Obrigado pela participação de vocês e até amanhã. Amanhã a gente tem o Drauzio aqui para falar com a gente sobre cultura de desenvolvimento ágil. Um cara sensacional para trocar uma ideia com a gente sobre a cultura de desenvolvimento, DevOps, né? Já rolou vários spoilers aqui também desse papo, mas amanhã a gente continua, então.
do terceiro dia da nossa semana de sistema de informação. Boa noite para todo mundo e até mais. Valeu!